Como é bom a gente poder cultuar a Deus, mesmo que seja diante desse ambiente virtual. E não é porque ele é virtual que ele não é real. Ele só não é presencial. Mas ele nos ensina algumas coisas interessantes. Nós sentimos que nós adoramos a Deus, nós nos envolvemos com a mensagem e, ao mesmo tempo, com as outras pessoas também. Porque no momento em que eu estou aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, através desse canal, eu imagino vocês, as lutas de vocês, e imagino também vocês no momento em que nós estaremos voltando para a igreja. Que isso possa acontecer muito em breve. E eu quero compartilhar com cada um de nós a palavra de Deus que se encontra em 1 Reis, o capítulo 20 e o versículo 39. Nós estamos muito acostumados com as parábolas de Jesus, mas o Antigo Testamento também tem parábolas. E esta parábola aqui foi feita ou dita por um profeta. E foi dita a um rei chamado Acabe. Acabe era rei na cidade de Samaria. Isso por volta do ano 874 a.C. E essa parábola foi narrada pelo profeta para condenar a frouxidão que Acabe estava, a maneira como Acabe estava tratando um inimigo que foi conquistado a preço de sangue, chamado Ben-Hadad, um sírio. E eu não quero nesse momento entrar no contexto dessa história, porque não é nosso objetivo, mas o nosso objetivo nessa noite é extrairmos algumas lições para a nossa vida espiritual dessa história. Mas que história é essa? Vamos então descobrir aqui na palavra de Deus, em 1 Reis capítulo 20 e o versículo 39, onde leio assim: Ao passar o rei, gritou e disse: Teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se um companheiro, trouxe um homem e disse: Vigia este homem, se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele, ou pagarás um talento de prata. Esta é a história, esta é a parábola, e essa parábola aqui, ela descreve um momento em que um soldado, um homem treinado, um homem que foi preparado, ele recebe dentro assim da delegacia um prisioneiro. E esse prisioneiro era um prisioneiro importante, porque ele era um inimigo que estava sendo buscado e foi preso a preço de sangue. Muita luta, muita dificuldade. E esse preso foi colocado agora dentro de uma cela. E agora esse soldado, ele recebe uma missão importante. Ele cuidar desse preso. Isso, na realidade, é uma honra. Você cuidar de um preso importante, de alguém que foi preso em uma circunstância difícil, e agora você tem a missão de cuidar para que ele não escape. Só que a história diz que o soldado recebe essa missão, ele se sente privilegiado, ele entende a missão, ele é consciente, ele está preparado, ele é qualificado, ele se sente honrado, mas no outro dia, quando novamente eles vão até a cadeia, eles encontram algo assim completamente diferente. Dentro da cela está o soldado e o criminoso fugiu. E quando você pergunta, mas o que aconteceu? Entrou aqui, quem sabe, um bando de inimigos e lutou com você, e você então foi derrotado, por isso você está dentro dessa cela? Me mostra aí os teus ferimentos, me mostra aí os teus hematomas. E simplesmente o soldado olha e diz, não foi isso. Mas cadê o preso? O preso fugiu. Mas por que ele fugiu? Porque eu estava ocupado.
Mas ocupado fazendo o quê? E aí o soldado responde, estava ocupado fazendo uma coisa aqui e outra ali. Essa é a história. Uma história que tem algumas aplicações para a nossa vida espiritual. Sabe, quando nós olhamos para uma parábola e ela não narra, ela não traz o nome do personagem, na realidade essa parábola ela se encaixa com a vida de cada um de nós, com a minha vida e com a sua vida. Para a gente entender essa história, basta a gente relembrar algumas coisas que foram mencionadas por Jesus Cristo ou vividas por Jesus Cristo aqui na terra. Vocês lembram da história da figueira estéril? Uma figueira frondosa, em que Jesus então condena a existência daquela figueira, não pelo fato dela ser frondosa, não pelo fato dela produzir frutos venenosos. Não. A figueira, ela foi condenada por Jesus Cristo, porque esta figueira, ela tinha toda uma aparência e ela enganava, na realidade, qualquer pessoa que passasse perto dela. Então, essa figueira, ela tinha um problema muito sério. Ela tinha omissão de frutos. Ela não era uma figueira que produzia frutos. Nós temos, por exemplo, uma outra história também narrada por Jesus Cristo, que foi a história das virgens loucas, das virgens que estavam ali aguardando o noivo. E nessa tarefa de aguardar o noivo, elas esqueceram, na realidade, o essencial. Elas estavam ali, passaria uma noite, todas elas dormiram, mas a Bíblia diz que as virgens nécias ou loucas, elas negligenciaram a quantidade de azeite. Elas não tinham na sua vasilha nenhuma droga, elas não estavam ali fazendo coisas erradas, elas simplesmente deixaram de fazer aquilo que elas deveriam fazer como algo essencial. O soldado dessa parábola, que nós acabamos de ler, ele também falhou. E falhou por quê? E vejam algumas razões pelo qual ele falhou. A primeira delas é que ele falhou não por desconhecer o que ele deveria fazer. Esse soldado, ele foi treinado, ele foi qualificado, ele foi preparado, ele durante a sua vida, ele exerceu várias outras funções, e ele estava ali, sabia fazer o trabalho, ele não era alguém que falhou por ignorância, mas ele falhou por omissão, ele falhou por negligência, ele sabia quem era o preso, sabia como aquele preso foi apanhado, o valor que aquele preso tinha para aquela comunidade, para aquela cidade, para aquele país. Ele falhou por negligência, por omissão do dever. Quando nós olhamos para a história, nós também percebemos que este homem não falhou por falta de habilidade, por falta, por exemplo, de não saber lutar, por não saber guardar a chave no lugar certo, por não saber usar uma arma, por não saber se defender, por não saber, quem sabe, acionar um sistema de alarme para que convidasse outras pessoas para poder ajudar naquela missão. Aquele soldado, ele falhou na sua missão, diante daquele prisioneiro, e diante da sua família, e diante da cidade, porque ele simplesmente deixou de fazer algo por irresponsabilidade. Ele não falha por falta de habilidade, ele falha por irresponsabilidade. E quando nós olhamos para a história, eu ainda quero destacar que esse homem não falhou por preguiça. Ele não falhou porque ele era um homem, por exemplo, que gostava de ficar em casa, ele gostava de descansar, ele simplesmente dormiu muito. Ele não falhou por ser um homem preguiçoso, por não ser um homem trabalhador,
por ser um homem que negligenciava a sua responsabilidade em relação ao trabalho. Este homem falhou, porque a Bíblia diz que ele mesmo, quando foi apanhado dentro da cela, e quando perguntaram por que ele estava ali, ele simplesmente disse assim: eu falhei porque eu estava ocupado fazendo algo aqui e ali. Essa história poderia ser muito diferente. Imagine só se você encontrasse esse soldado cheio de hematomas. Se você encontrasse esse soldado surrado, machucado dentro de uma cela, você colocaria ele como herói. Você diria: parabéns, você lutou bravamente, você defendeu o nosso país, mas não foi isso. Esse soldado falhou por irresponsabilidade. Ele falhou não por falta de habilidade, mas de responsabilidade. E esse soldado falhou não porque ele era preguiçoso, mas porque ele estava ocupado fazendo tantas outras coisas que ele não deveria fazer. Na minha família, aconteceu algo assim que me chocou muito alguns anos atrás. E um tio meu estava desempregado, e nesse momento em que ele estava desempregado, ele também resolveu amenizar esse desespero, bebendo um pouquinho mais. E ele passava dias nos bares, a família havia fracassado a relação com a sua esposa, e ele tinha uma filha em casa, e essa filha tinha filhos pequenos, um bebezinho que ainda dormia em um berço, uma outra criança que dormia do lado, e uma maiorzinha que tomava conta dos outros dois. E essa prima minha, diante então aí de muitas necessidades que eles estavam passando, eles não tinham uma energia elétrica, eles acenderam um tipo de lamparina e colocaram ali. E essa prima, como o pai não estava em casa, estava no bar, ela então tomou a iniciativa de também sair e, quem sabe, procurar um baile para poder encontrar alguém. E ela saiu, deixou as crianças em casa à noite dormindo, e o fato é que, depois de um tempo, o vento entrou foi soprando na casa, e o cortinado pegou fogo, a casa pegou fogo, e o vizinho que estava do lado viu a casa em chamas, rapidamente entrou dentro da casa, pegou ali as crianças que estavam ali, e ele foi socorrendo aquelas crianças, uma, duas, e ainda faltava a criancinha menor, e ele então novamente entrou em casa, e esse vizinho então abraçou aquela criança pequena, conseguiu livrar um pouco do fogo, aquele vizinho se queimou bastante, as crianças todas se queimaram muito, e a criança menor ficou com 90% do corpo queimado. E eu estava trabalhando na capital, meus parentes são do interior, e eu tive no hospital para visitá-los, e uma cena muito chocante e ao mesmo tempo muito triste. E hoje eles estão grandes, estão bem, se recuperaram, fizeram algumas cirurgias, mas o fato por que eu estou contando essa história? Para a gente entender que às vezes nós temos algo que acontece na nossa vida por negligência, por descuido, por irresponsabilidade. E a história bíblica diz claramente isso, que esse soldado falhou na sua missão, porque ele foi irresponsável, porque naquele momento ele foi negligente, omisso, e ele estava trabalhando, fazendo uma coisa aqui e outra ali. Mas quem é esse homem? Quem é esse prisioneiro
que foi conquistado a preço de sangue. Sabe, Jesus Cristo, Ele morreu por cada um de nós. Jesus Cristo viveu por cada um de nós, deu sangue por nós. E o nosso eu carnal, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, ele se torna cativo de Cristo Jesus. Ele se torna cativo, preso. E uma nova natureza nós recebemos, a natureza espiritual. Mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Ela é algo fundamental na nossa vida. É prioridade a gente manter esse prisioneiro cativo. E como é que nós fazemos isso? Como um verdadeiro soldado, cuidando da nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo em dias de confinamento, isolamento social, e tem muita gente compartilhando nas redes sociais, seriados, filmes. Não que isso seja pecado, não que você não possa assistir. Nós temos que ocupar, quem sabe, boa parte do nosso tempo, mas nós temos que entender que jamais deveríamos descuidar da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, ela é preciosa, porque nós precisamos manter cativo esse prisioneiro que foi conquistado a preço de sangue. Jesus Cristo deu a sua vida para que eu e você tivéssemos a oportunidade de experimentar esse novo nascimento, essa nova vida em Cristo Jesus. Que nós possamos estabelecer prioridades e que dentro das nossas prioridades, que nós possamos jamais abrir mão da nossa comunhão com Deus, da oração e da leitura da Bíblia. Que Deus nos abençoe e que este eu seja cativo em nome de Jesus Cristo.